Hoje, ainda já entrando até no assunto sobre a lei, hoje Uhum, muitas igrejas distorcem a questão da lei, não entendem muito bem a lei, ou usam a lei de uma maneira muito legalista, uhum. né? Então aplicam coisas da lei hoje também que não são aplicáveis, ou deixam de aplicar coisas que poderiam ser aplicáveis também. Como a gente enxergar hoje a questão da lei Uhum. através da nova aliança? Então, existem algumas maneiras de olhar para a lei, dependendo da maneira como a gente divide a lei, né? Dentro da teologia histórica, a gente percebe que há uma divisão em três partes da lei. Alguns questionam se é três, se é duas, mas enfim, o que a gente entende, olhando para o Antigo Testamento, é que existiam aquelas leis civis que estavam ligadas com crimes que eram cometidos no dia a dia, não tinha nada a ver com o templo e nem com a questão moral, eram leis civis. Existem essas leis, elas diziam respeito àquele período anterior mesmo à chegada de Saul como o primeiro rei de Israel. Eram leis que governavam a vida do povo. Existem as leis ritualísticas ou leis cerimoniais que estavam ligadas aos sacrifícios. Se cometeu tal pecado, que animal que é? Se o pecado é nacional, se é do príncipe, se é dos anciãos. O que se faz, o que não se faz, as festas. Então, todas essas leis cerimoniais são outro grupo. Não tem nada a ver com a vida civil, mas com a vida ritualística que apontava para Cristo, né? E as leis morais, que independentemente da vida civil ou da religião, o povo deveria viver, porque dizia respeito à identidade deles diante de Deus, como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não é um ritual e também não é uma coisa civil, é uma coisa da vida, do dia a dia, não é? Daquilo que a gente divide na ética cristã, digamos assim, ou na ética de um modo geral. Então, quando a gente pega as leis e a gente as subdivide dessa maneira, algumas delas ainda permanecem, como por exemplo os 10 mandamentos, não tem como a gente anular. Cristo não anulou, nem os apóstolos. Mas aquilo que apontava para Cristo foi anulado, ou foi caducado, para usar uma linguagem de Paulo, do apóstolo Paulo, no sentido de que nós não temos mais que sacrificar os animais e fazer todos aqueles sacrifícios de paz, etc. Porém, como dizia o bispo anglicano o Charles Ryle, J.C. Ryle, perdão, os princípios por detrás dessas leis, eles são tão válidos hoje quanto eram na antiga aliança. Ele diz isso no livro Santidade, e que ele baseia, acima de tudo, no livro de Levítico, que aparentemente é um livro totalmente desconectado com a nova aliança e com o Sim. novo tempo, né, com a nova lei, mas a ideia da santidade em Cristo está completamente presente no livro de Levítico. E é um dos livros mais importantes da história da igreja sobre santidade, e ele fundamenta tudo isso em alguns versículos de Levítico e nos princípios de Levítico, né? Então a ideia dele é que o princípio por detrás dessas leis, embora as leis de forma prática não valham mais, o princípio por detrás delas continuam tão válidos hoje quanto eram naquela época. Ou seja, obedecer à voz de Deus exatamente como ele diz, e é assim que eles tinham que fazer. Olhar para o substituto inocente, na época eram animais, hoje é o último cordeiro, Sim. mas alguém inocente pagando por uma coisa que não fez. E muitas outras coisas, né? Viver uma vida santa, porque aquele que nos criou é santo e ele nos criou para ele, então ele quer nos separar, ele quer nos libertar para que a nossa vida seja purificada, transformada e tenha sentido e a gente seja luz entre as pessoas. Tudo isso parece coisa da nova aliança, mas é de Levítico. Sim. Então, existe uma conexão de princípios entre elas. Por isso, Cristo disse que ele não veio para abolir, mas para cumprir. Porque se hoje ainda nós pudéssemos cumprir tudo aquilo, nós nem precisaríamos de Cristo, né? Sim. O fato é que ninguém jamais cumpriu e ninguém jamais cumprirá a lei. Cristo cumpriu por nós. Mas os princípios, portanto, são válidos ainda hoje e devem ser ensinados e pregados para mostrar qual é o padrão de Deus e que é inalcançável por qualquer ser humano. E que somente através de Cristo a gente consegue ser aceito por Deus e cumprir tudo aquilo que Deus estipulou desde o início, né?